Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos falar hoje de como é que foi a movimentação. O índice hoje, dólar aqui no Brasil, foi de novo, mais uma vez, direcional, né? Mas a gente cada vez mais está se dedicando menos a gastar o nosso precioso tempo com a B3 e sim focar no que importa e no que dá dinheiro e melhor ainda, né? Ganhando em dólar, que é o mercado americano. Então, já sabe, a gente está com a nossa sala ao vivo, cada dia é mais gente entrando, cada dia os resultados vão melhorando cada vez mais a turma. Hoje foi mais uma conta aprovada, né? Aprovei uma sexta-feira, hoje aprovei outra. Tudo isso ao vivo, tá aqui no Instagram. Lá no Instagram eu até postei a operação do Game que deu a aprovação na conta. Então, se você quer virar a chave de uma vez por todas, sair desse mercado que é o nosso nacional, ir para um mercado que tem liquidez, que tem volume e você tem movimentos muito mais direcionais, que tal você aprender e querer fazer parte da sala e operar o Nasdaq no mercado de futuros americano? O resultado é muito melhor, você tem resultados maiores, são mais objetivos os trades e isso faz com que a gente possa virar nossa chave de uma forma muito mais rápida e muito mais técnica, né? Todo mundo que já está na sala pode comprovar isso. Vocês veem os resultados. Estou sempre postando no Instagram tanto os resultados do dia nosso na sala, quanto o feedback dos alunos. Cada dia mais a galera vem fazendo resultado, né? Então, bora. Clica no link aí ou no QR Code que está no cantinho e vem fazer parte do time que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo? Bora falar da B3 aqui antes, que eu tenho um recado de utilidade pública sobre o nosso grupo do Telegram, esse mesmo, aquele grupo nosso que tem todos os cupons, links e mesas. Seguinte, pessoal, tem muita gente se fazendo passar por mim no privado, né? A galera entra no grupo, pega a foto minha e chama a galera no privado para oferecer investimento, oferecer e pedindo dinheiro. Na verdade é isso, pedir dinheiro. Tanto que eu tomei algumas providências, então todo mundo que está chegando novo no grupo, até mesmo quem já está no grupo e vai mandar uma mensagem e se depara com essa notificação aqui, ó, que precisa definir um nome de usuário, é uma maneira que eu estou fazendo, eu criei essa regra para que todos os usuários do grupo ou que entrarem no grupo que seja obrigatório ele ter o @nome de usuário. Por que eu estou fazendo isso? Ah, Emerson, mas eu não quero colocar nome de usuário, eu não quero expor meus dados. Sinto muito, a regra do grupo vai ser essa. E o que foi que eu fiz? Aqui na regra geral do grupo eu ocultei os membros, então assim, ó, qualquer um que entrar no grupo, ele não vai ter acesso a quem são os membros do grupo, só se ele clicar no nome aqui em cima. Então, ninguém vai conseguir baixar uma lista de usuários, a não ser que ele vá, clique no nome de um por um e comece a mandar mensagem. Segundo, para ele entrar no grupo, é obrigatório ele ter nome de usuário. E ele tendo nome de usuário, eu consigo bloquear essa pessoa e vocês também conseguem bloquear. Agora, quando a pessoa entra no grupo e ela tem um nome de usuário oculto, sem colocar nome de usuário, a gente não consegue rastrear quem é. Então, a única forma da gente coibir essa malandragem, esses vagabundos que estão fazendo isso toda hora, é dessa forma. Então, eu espero que vocês entendam. Quem não estiver satisfeito, sinto muito, vai ser a regra do grupo. A gente está procurando sempre melhorar, só que eu preciso proteger meu nome e proteger vocês de golpes, né? Tanto é que eu deixei uma mensagem fixada aqui, porque assim, ó, eu jamais, nunca chamo ninguém no privado. No privado, a única coisa que eu faço é, quando me chamam, eu respondo. Agora, eu iniciar uma conversa com algum aluno, algum inscrito do grupo no privado, eu não faço isso. Então, se te chamarem no privado, ver que é minha foto, falando de investimento, falando que vai ter um negócio mega hiper lucrativo para você entrar, cai fora, que é mais uma pessoa querendo se passar por mim, beleza? Então fiquem atentos. E vocês já sabem, aqui a gente tem os cupons, promoções aí que estão vigentes na Take Profit, 30% não paga ativação, tem a Bulenox com 75%, e a Apex começou com uma promoção de 71% agora, continuando com a taxa de ativação a $125,
E o que é muito legal nessa promoção da Apex é que as contas de 250 e 300k, elas saem o mesmo preço da conta de 50k. Então agora é a hora de você, se você quiser pegar uma conta maior, a hora é agora. E a Huntech está com a promoção aí 20% de desconto nos desafios pequenos e 15% de desconto nos desafios maiores, né? Acima de 25k. Você coloca o Save 15 e ele vai dar 15% de desconto. Essas são as promoções ativas, beleza? Dados todos os recados, bora falar do gráfico. Hoje nós tivemos uma movimentação muito interessante, né? A gente estava até citando esse exemplo do índice lá na sala hoje, porque o índice faz esses dois rallies aqui e aí a galera começa a olhar para a venda. Só que quando a gente tem em mente o conceito do Smart Money e a gente vê que ele está indo de uma região até a outra região, eu não vou fazer nada antes dele capturar liquidez externa, né? Então, foi exatamente isso que ele fez. A galera já saiu vendendo feito um louco aqui, sem você ter nenhuma quebra de estrutura, porque o índice não fez quebra de estrutura. E aí ele simplesmente subiu estopando todo mundo, né? E aí a gente começa a entender os conceitos avançados do Smart Money, que é inclusive o nosso método que a gente opera no mercado americano. A gente opera buscando a liquidez, o Market Maker Model, né? E através dos conceitos institucionais mais avançados e não simplesmente atrás de order block, BOS e choque, tá? Isso é a parte básica. Essa parte avançada vocês vão tendo no treinamento, quem é aluno e quem fez o treinamento, como aulas adicionais, tá? Então, assim, se você comprou o treinamento, não se preocupa. Aos poucos eu estou atualizando essas aulas e renovando esses conceitos avançados. Mas é muito importante que vocês assistam todo o treinamento, inclusive o básico do SMC, que é o treinamento base, porque ele é o fundamento de tudo, tá? Então, você não pode pular etapas, beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho agora esse range, né, que está vigente. O meu 50% está aqui, nessa região. Então, agora que ele fez uma captura de liquidez externa, a minha visão agora é para que a gente possa estar olhando para uma liquidez interna, ou seja, esperar para ver o que vai acontecer com esse preço, para ele nos dar uma oportunidade de pegar esse pullback. Porque assim, ó, com o nosso modelo operacional, o que a gente não faz, né? Se eu tenho uma região de liquidez externa e eu tá me dando um sinal de venda aqui, se ele não quebrar uma estrutura no time frame menor, eu não faço nada. Então, só que mesmo assim, eu ainda preciso da confirmação dele de uma liquidez externa. Então, se aqui ele não quebrou, ele gerou esse ponto. Na verdade, ele quebrou, né? Ó, tá vendo? Ele fez aqui, ó. Isso aqui era liquidez externa. Ele capturou a liquidez externa, quebrou a estrutura, voltou no ponto de partida e aí ele subiu com tudo, tá? Então, esse é o movimento que a gente tem que esperar. Esse é o movimento aguardado. É a mesma coisa aqui. Se ele capturou essa liquidez externa, ele vai voltar, depois ele vai voltar e nos dar a oportunidade e fazer o pullback, porque eu tenho uns 50%, uma zona de reteste aqui embaixo, aonde é o melhor ponto para a gente comprar índice agora. Porque foram 4 dias de rally e depois de um rally desse, pode ser que haja uma realização e aí a gente tem que estar atento para quê? Para poder surfar as melhores ondas em cima da movimentação do preço, tá? Então é isso que a gente tem aqui. A gente está no gráfico de 15 minutos. Eu tenho o Fair Value Gap ali embaixo e depois aqui em cima, e aqui em cima eu tenho essa outra região de gap também aqui. Tá, então são os pontos importantes que a gente tem aí para analisar o preço. Essa aqui já foi mitigada, já cai fora. Aqui é onde eu tenho a máxima do dia e
né, que é essa região aqui da externa, que inclusive a gente tem que estar atento para o preço seguir continuando. Claro, ele já fez 3 acumulações, né? Ele fez uma acumulação aqui, outra acumulação aqui e agora está acumulando aqui de novo. Isso aqui é o que? Alvo, tá? Então agora ele precisa buscar liquidez em algum desses pontos de parada para poder dar continuidade no movimento. Então isso que vocês têm que estar esperto no índice, beleza? Bora falar de dólar aqui. Doleta. O dólar foi caminho contrário, hoje também foi um dia que não deu chance. Confesso a vocês que eu estava aguardando por uma movimentação nessa região aqui no dólar, né? Quando ele fez o rompimento do fundo aqui, depois dessa interna, a gente tinha o alvo, e olha só onde ele veio parar, exatamente no alvo da liquidez externa, né? Então, só que eu estava aguardando no dólar, que ele ficasse um pouco mais caro para poder vender. Ele não passou daqui, aí eu acabei ficando mais um dia de fora, né? Assim como já aconteceu na sexta-feira, hoje também acabei ficando de fora do mercado. Agora a gente tem aqui, ó, o ponto de liquidez interna que ele deixou, né, depois de capturar. Então assim, agora eu tenho o range da liquidez externa, eu tenho esse ponto aqui que é o ponto de defesa. Por que é o ponto de defesa? Porque numa volta é esse ponto que tem que segurar para ele dar continuidade no preço, certo? Então aqui é o meu melhor ponto vendedor para uma continuidade deste movimento. Só que agora ele capturou uma liquidez dessa extremidade. Então ele pode vir a testar as regiões internas, né, para fazer um pullback e dar continuidade. Então vocês percebam que a regra ela é sempre a mesma. Ele vai da liquidez interna para externa, captura a liquidez externa, ele volta buscar combustível na liquidez interna. É sempre dessa mesma forma que o preço vai se comportar, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa região de liquidez e tenho esse ponto aqui como sendo um dos pontos mais importantes para eu estar buscando como venda. O detalhe aqui é o que? Se eu tiver essa quebra de estrutura aqui num time frame menor, aí sim eu posso ter uma compra de pullback para buscar esse ponto, para buscar esse ponto. E aí é aquilo que eu falo para vocês. Vocês não precisam esperar o preço subir 90 pontos para vender. E se ele quebrar a estrutura nessa região aqui, que é uma liquidez externa, a gente sabe que o próximo alvo dele está onde? Na próxima liquidez interna. Então, se ele tiver uma quebra de estrutura aqui, você provavelmente pode ter um trade de compra para ir buscar essas regiões aqui da extremidade e, consequentemente, se ele passar uma volta, para aí sim buscar o outro nível. É dessa forma que o preço funciona, beleza? Então, isso é a visão, essas são as marcações aí que a gente tem para o dólar pro dia de amanhã. E me desculpa que eu estou numa preguiça, tá? E vamos agora falar do Nasdaq. O Nasdaq hoje deu movimentações muito boas. E aí é o que eu falo para vocês, é entender a liquidez como ponto de partida. Tá? O preço abriu na China aqui, quebrou a estrutura, fez uma formação aqui em cima, deu a venda, né? Que aí a gente pegou aquela venda no 1 minuto nessa parte aqui na confirmação e depois ainda a gente aqui, né, na verdade, e depois a gente ainda teve a segunda venda do pullback. Claro, a visão era vendedora porque a gente tinha chegado nesse ponto. Só que o que a gente estava observando e sempre conversando na sala é o seguinte: os pontos importantes que a gente tinha eram quais? Essa liquidez aqui, que era a mínima do dia, que para ele buscar os pontos aqui de baixo, precisaria ela ser perdida para que a gente pudesse dar continuidade. Então eu precisaria ter esse movimento aqui para buscar um próximo ponto de liquidez. O que aconteceu? Ele capturou essa liquidez interna
né, dessa subida. Tá vendo que o preço faz um movimento de subir, depois volta para liquidar todo mundo e perde e quebra a estrutura na parte da compra. Quando ele faz isso aqui, aonde é que eu tenho o alvo? O primeiro, a extremidade, e o segundo era o segundo ponto, que era o nosso order block dos 60 minutos. Ou seja, o preço ele foi buscar a região dos 60 minutos, como ele sempre faz no Nasdaq. Me desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. Eu já tô cansado, galera. Tenho dormido mal porque meu filho não tá bem. Tá todo mundo meio pesteado aqui em casa, então as noites de sono têm sido cansativas. Então, assim, ó, o primeiro ponto, ele retestou essa região. E o segundo ponto, ele chegou no order block dos 60. Tá? Agora, nós temos aqui um modelo, tá? Vamos lá. O preço chegou numa região de oferta do gráfico de 60 minutos, só que ele ainda está num movimento de alta, ok? Então, eu ainda estou olhando para o lado de cima. E aí eu faço o quê? Eu olho o 15 minutos para ver o que o preço está me mostrando, né? Que foi aqui, inclusive, onde ele deu a compra aqui, ó, quando ele varreu a liquidez no fundo e depois quebrou a estrutura, voltou nela e foi-se embora. O trade até aqui no topo era 3-1, tá? Essa entrada aqui. Era um trade de 3-1, que foi um belo de uma confirmação. Então agora a gente tem pontos de Fair Value Gap no caminho, 2 pontos importantes, inclusive esse sendo mais, né, porque é o reteste. Então eu tenho aqui nesse movimento, deixa eu só tirar isso aqui. Eu tenho nesse movimento aqui, ó, um Fair Value Gap interessante para a gente estar analisando, não é estar fazendo entrada, até mesmo porque a gente tem agora a abertura do mercado asiático que pode ficar lateralizado, e o range que eu estou olhando é esse carinha aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora no momento? Ele chegou na região lá, sim, Emerson, só que ele simplesmente tocou. Eu ainda tenho liquidez aqui para cima. Então, o que seria a expectativa? Uma descida aqui para um reteste. Porque lembrem-se, eu preciso caracterizar uma quebra de estrutura, então uma varredura de liquidez. Então, para isso aqui ser uma varredura de liquidez no time frame maior, ele teria que perder esse fundo, voltar e me dar a venda. Então, aí eu tive o Spring, a quebra de estrutura, o MSS, a volta com o Fair Value Gap aqui para me dar a venda até a próxima extremidade. Essa é a movimentação que a gente precisa acompanhar e seria o necessário acontecer. Tá? Só que por enquanto o preço ainda está subindo, né? E enquanto ele continuar subindo, ele ainda vai testar regiões lá de cima, que inclusive tem essa região aqui de liquidez acima desse order block, que é uma região inclusive bem interessante para estar se vendendo nesse movimento, tá? Então fiquem ligados essas movimentações do Nasdaq. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um bom descanso a todos. Um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até mais.